num momento tão importante para o futuro do país. A minha saudação ao Alencar, agradecendo esse convite honroso, uma oportunidade preciosa de conversar com os paulistas sobre o futuro que nós desejamos para o nosso país. O Jorge Pinheiro, o João de Souza, o nosso deputado Pedro Cacá, a minha querida presidente do Podemos, Renata Abreu, brilhante deputada federal, que tem sido articuladora importante nesse momento de aglutinar forças a favor do interesse nacional. Eu quero, de início, destacar a importância desse evento e homenageá-los por nos convocarem para essa conversa. Essa será a mais importante eleição desde a redemocratização do país, em razão das circunstâncias que nós estamos vivendo. Portanto, é um momento para as pessoas lúcidas, conscientes, exercitarem o protagonismo, sob pena de corrermos o risco da repetição da tragédia que nós estamos vivendo nesse país. Porque há nuvens escuras, pesadas, que ameaçam desabar em verdadeira tempestade devastadora que poderá destruir sonhos e esperanças de desenvolvimento e certamente colocando em risco o exercício da cidadania na sua plenitude para milhões de brasileiros. É bom diagnosticar, mesmo que seja repetitivo, porque é preciso enfatizar para tentar acordar aqueles que ainda dormem diante da realidade dura que nós estamos vivendo no Brasil. Quem pode percorrer esse país, como agora nós estamos percorrendo, vai ficar encantado com as belezas naturais que fascinam a humanidade, com as potencialidades econômicas exuberantes que impressionam, mas certamente temos que ficar perturbados com esse gritante contraste entre a riqueza, a fortuna, a prosperidade de um lado, a pobreza, a miséria e o infortúnio do outro. São 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. A metade dos brasileiros sobrevivem com menos de um salário mínimo mês. 66% dos nordestinos. 15 milhões de brasileiros sobrevivem com R$ 136 por mês. Mas a pobreza não é apenas o salário que não há, o dinheiro que falta. A pobreza está estampada. Saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Diz respeito à saúde das pessoas. 100 milhões de brasileiros. 35 milhões não têm acesso à água tratada. 17 milhões não têm acesso à coleta de lixo. 4 milhões sequer possuem um banheiro em suas residências quando as possuem. Fala-se que temos 13 milhões de desempregados no país, mas apenas 33 milhões de trabalhadores, e é preciso considerar que a nossa força de trabalho é de mais de 90 milhões de trabalhadores, apenas 33 milhões de trabalhadores possuem carteira de trabalho assinada. E se nós formos à juventude, aqui o Felipe Madruga, presidente do Podemos Jovem, 23% dos jovens entre 14 e 29 anos não estudam e não trabalham. São 11 milhões de jovens. Já que falamos em jovens, é estarrecedor constatar que de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens assassinados entre 14 e 19 anos de idade.
7 vezes o número de soldados que morreram na guerra do Vietnã durante 20 anos. O que fizeram com o nosso país? Um país pródigo, próspero, rico, destruindo esperanças, sonhos, projetos, destruindo vidas. De quem é a culpa? Do trabalhador, do empresário? Não, dos governantes. Cabe aos governantes pedir perdão ao povo brasileiro. Mas nessa hora não basta pedir perdão. É preciso assumir compromissos em relação ao nosso futuro. É preciso dizer que esse sistema é a causa dos males que nós estamos vivendo. E já eu antecipo, porque alguém pode dizer, você está há 42 anos na atividade pública, com mandatos eletivos conferidos pela população, e agora você vem falar em romper com esse sistema? Sim, agora eu posso falar em romper. Antes eu só podia contestar. E eu contestei esse sistema durante toda a minha trajetória política. E acho que hoje eu tenho dever maior de falar em romper com esse sistema, porque eu conheci esse monstro nas suas entranhas. E eu sei que se ele sobreviver, esse país não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza e não realizará os sonhos e as esperanças de milhões de brasileiros. Mas que sistema é esse? Por que a refundação da República que apregou? A refundação da República é a substituição desse sistema. Esse é o sistema da negociata, do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, da relação promíscua entre os poderes. É o sistema dos elitismos, dos privilégios das autoridades. Este é o sistema fábrica de escândalos de corrupção, matriz de governos incompetentes. Esse sistema foi institucionalizado em Brasília, foi clonado e foi transplantado para estados e municípios, distribuindo corrupção e incompetência. Esse sistema não pode sobreviver. Ele gerou barões da corrupção, ladrões do dinheiro público. Alguns já foram presos, outros ainda serão. Mas se ele sobreviver, continuará gerando novos barões da corrupção, novos ladrões do dinheiro público desse país, emperrando o nosso desenvolvimento. Por isso, só há uma alternativa. Não há duas alternativas. A alternativa que há é a refundação da República, que começa com o olho do país na legislação. Começa por alterações constitucionais, por reformas à Constituição, que ofereçam os mecanismos necessários para a promoção das mudanças urgentes, que dizem respeito ao ajuste fiscal, ao desafio dos investimentos e ao desafio da produtividade. Essas reformas, como a do Estado, a reforma política, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista em curso, e tem que prosseguir e alcançar um estágio ainda de mais modernidade para estimular o empreendedorismo, os investimentos, para que o país volte a crescer celeremente. Essas reformas, incluindo e destacando, sobretudo, a reforma tributária, que é fundamental, que não se explica porque até hoje ela não foi concretizada, porque esse sistema tributário atual é a inibição. Esse sistema provocou um colapso na indústria nacional. Esse sistema comprometeu a evolução do comércio brasileiro.
nós tínhamos uma presença no comércio internacional na década de 70 muito superior à China, à Coreia do Sul, a países hoje avançados. Em 2011, nós tínhamos 1,41% do comércio internacional. Hoje, não temos sequer 1%, enquanto a China, que tinha menos do que nós, representa 13% do comércio internacional. E a desindustrialização? A indústria brasileira, na década de 70, era promissora. No início da década de 80, os produtos manufaturados respondiam por 27,4% dos empregos gerados no país. Hoje respondem por 10,9% dos empregos gerados no Brasil. Lá representava 59% das exportações brasileiras, enquanto commodities respondiam por 38% das exportações brasileiras. Hoje há uma inversão. Commodities, 60% das exportações brasileiras e produtos manufaturados, apenas 38%. Isso diz respeito a emprego, a geração de emprego, a falência das oportunidades, a extinção das oportunidades de vida melhor para milhões de brasileiros. Essas reformas são fundamentais para recolocar o país nos trilhos do progresso, do desenvolvimento. Vamos olhar um pouco para a renda per capita dos brasileiros. Qualquer projeto de nação deve ter por objetivo, falando a linguagem bem popular, colocar mais dinheiro no bolso dos cidadãos, aumentar a sua renda per capita, possibilitar qualidade de vida, vida com decência, com dignidade, com exercício pleno da cidadania. Pois bem, há 60 anos, nós tínhamos uma renda per capita que equivalia a 15% da renda per capita americana. Taiwan e Coreia do Sul tinham uma renda per capita inferior à nossa. Hoje, nós temos uma renda per capita equivalente a 25% da americana, e Taiwan e Coreia do Sul, uma renda per capita equivalente a 60%, 70% da renda per capita americana. Nós ficamos lá atrás e eles avançaram, mas certamente eles não possuem o patrimônio que nós possuímos. Eles não possuem as riquezas naturais que nós possuímos e que foram desperdiçadas pelos nossos governantes. Por isso, neste ano, é a hora do Brasil se encontrar com a verdade. Ou nós nos encontramos com a verdade, ou vamos continuar patinando e o povo brasileiro sofrendo. Vejam, 40% de toda a produção nacional, 40% de tudo o que o país produz. E agora eu passei pelo impostômetro. Está lá, mais de 1,2 trilhão de reais já. Pois bem, 40% disso tudo circula nos cofres do poder público. 65% desaparecem em apenas 2 itens: Previdência Social e folha de pessoal. Se nós traduzirmos outros itens de transferência de renda, benefício da prestação continuada, auxílio, o auxílio abono, o abono salarial, ou até mesmo o abono reclusão. Se nós incluirmos seguro-desemprego, Bolsa Família, etc., chegamos a 80% de tudo que vai para os cofres públicos. Se incluirmos mais 2 itens, que são obrigatórios, saúde e educação, chegamos a 90%. Sobram 10%. A conta não fecha, porque é uma dívida pública que cresceu assustadoramente. De
98 a 2006, os governos cobriam o déficit aumentando impostos. Aliás, a Angela Merkel, em dezembro de 2008, quando uma crise se abateu sobre a Alemanha, ela fez um discurso e disse o seguinte: se tivesse ouvido a dona de casa, e citou lá uma localidade bem modesta, Suábia, se tivesse ouvido essa dona de casa, não teria acontecido essa crise, porque ela diria: não gaste além dos seus recursos a médio e longo prazo. Aqui também não ouviram essa dona de casa. Não ouviram. E por isso gastaram muito mais do que arrecadaram ao longo dos anos. E para cobrir o rombo, tapar o buraco desta incompetência, aumentaram impostos. E nós chegamos então de 26% do PIB de impostos em 98 a 33% do PIB em 2006. Aí não havia mais espaço para aumentar a carga tributária, porque ela já estava batendo no teto. Mas o déficit aumentava. Era preciso tapar esse buraco. O que fizeram? Passaram a endividar o país. Em 2007, a dívida do Brasil era de 1.367 bilhões, correspondente a 56% do produto interno bruto. Hoje, agora em maio, número do Banco Central, a dívida atingiu 5.133 bilhões de reais, o equivalente a 77% do produto interno bruto. Se nós fôssemos pagar a dívida vencida neste ano, seriam necessários 1.800 bilhões de reais. Portanto, uma soma maior do que o total da dívida de 2008. O que fizeram com o Brasil? Nós não vamos pagar, vamos emitir títulos da dívida pública, que fazem a alegria do sistema financeiro, mas a tristeza do mercado brasileiro, de quem trabalha e de quem produz. Porque a elevação das taxas de juros é também uma consequência da necessidade de emitir títulos públicos para a rolagem de uma dívida que se tornou astronômica no nosso país. O que fizeram com o Brasil? É preciso passar a limpo esse país para essa arrumação necessária. Nós falamos em investimento e produtividade. Se nós considerarmos os países incluídos no contexto dos países de renda média, que não conseguiram ainda escapar da armadilha da renda média para alcançar o patamar de países de renda alta, nós estamos em antepenúltimo lugar em matéria de produtividade. Estamos em penúltimo lugar em matéria de investimento. Só ganhamos da África do Sul. Em produtividade só ganhamos de Sri Lanka e da Ucrânia. Veja quais são os desafios. O déficit público monumental, alimentado por uma dívida pública impagável. E olha, sem atingir ninguém diretamente, mas quem nunca foi cogitado para ser síndico do edifício onde mora, nunca foi cogitado para ser prefeito da sua cidade, nunca foi cogitado para ser governador do seu estado, não pode arvorar-se em candidato à presidência da República num país mergulhado num oceano de dificuldades. Nós temos que refundar a República promovendo essas reformas. Eu pergunto só assim, vamos fazer perguntas ou... Pode. Então eu vou encurtar aqui para sobrar tempo para as perguntas. Na verdade, eu passei
rapidamente por temas essenciais que constarão da nossa proposta de governo. Certamente a reforma do Estado, e é preciso dizer o seguinte, essas reformas têm que ser colocadas sobre a mesa nos primeiros dias do governo. E a refundação da República começa exatamente quando o presidente convoca a sua seleção de ministros, escolhendo os melhores para todas as áreas. Quem é o melhor para o Ministério da Fazenda? É ele que nós vamos convidar. Não importa em quem votou, não importa de onde vem, importa que seja o melhor para o país. E assim, em todas as outras pastas, o Ministério enxuto, reduzido, 14 ou 15 ministérios. Hoje nós temos 146 empresas estatais federais dependuradas nesses ministérios. 38% dessas empresas foram criadas durante os governos do PT como capítulo de empregos, para dar sustentação a esse projeto de poder de longo prazo que levou o país a assistir o maior escândalo de corrupção da sua história. E começou com o mensalão, passou por sanguessugas, por fundos de pensão e chegou ao Petrolão com a Operação Lava Jato, revelando todas as mazelas desse complexo e sofisticado esquema de corrupção idealizado, repito, em nome de um projeto de poder de longo prazo que frustrou diante da reação popular de um povo que foi para as ruas exigir impeachment e combater a corrupção no país. E agora, nós temos que pensar no futuro. A substituição desse sistema passa pelo enxugamento do Estado, como disse, a privatização de quase todas essas empresas estatais, obviamente depois de recuperarmos o seu valor patrimonial, porque houve uma desvalorização em razão da corrupção e da incompetência. Temos que invadir o Congresso também, eliminar privilégios, todos os penduricários que ampliam o valor salarial das autoridades brasileiras devem ser extirpados, já que se nós devemos fazer uma reforma da Previdência que vai afetar o interesse dos menores, dos trabalhadores, dos aposentados, nós vamos começar no andar de cima, eliminando o privilégio das autoridades. Mas é preciso que quem propõe dê o exemplo, né? Porque certamente outros dirão, vamos acabar com os privilégios. Aí é preciso indagar. Mas você acabou com os seus? Quer acabar com o privilégio dos outros? E os seus? Né? Eu estou aqui, certamente sem arrogância, mas com segurança, de cabeça erguida, prometendo acabar com os privilégios, porque acabei com os meus há muito tempo. A aposentadoria de ex-governador do Paraná, que é salário teto, eu nunca recebi um centavo sequer nesses 27 anos. Seriam mais de 10 milhões na conta bancária. Certamente, isso é tentador. Mas eu creio que o político não pode pensar, o político bem intencionado, não pode pensar em ganhar dinheiro. Ele tem que pensar em ganhar o respeito das pessoas, a confiança das pessoas. E por isso, abdiquei também do auxílio moradia há muitos anos, R$ 5.500 do Senado, da verba de R$ 15.000, que é uma chamada verba indenizatória, que é para manutenção das despesas do mandato. Eu creio que isso é fundamental para que eu possa agora dizer que pretendo acabar com o privilégio das autoridades. Já que no Congresso, o que pude fazer, fiz. Por exemplo, com o projeto que acaba com o foro privilegiado de mais de 55 mil autoridades brasileiras. Já aprovado no Senado, está na Câmara.
Renata Abreu tem sido valorosa defensora da celeridade, mas estrategicamente adiaram a votação do projeto, porque muitos não poderiam disputar essa eleição se o projeto tivesse sido aprovado em tempo. Ele está na Câmara desde junho do ano passado. Deveria ter sido aprovado pelo menos em agosto, setembro do ano passado. E estaria produzindo os efeitos legais necessários que ampliariam o espaço de renovação no Congresso Nacional. Portanto, é preciso dar demonstração de sinceridade no combate aos privilégios. Como é preciso também dar demonstração de sinceridade no combate à corrupção. Porque um combate à corrupção vigoroso no Brasil vai fazer com que o mundo volte a olhar com outros olhos para o nosso país, verificando que o Brasil se tornou sério outra vez. E os recursos que se foram expulsos daqui pela corrupção retornarão, porque esse é um país promissor, e contribuirão com o nosso desenvolvimento, sem dúvida. Melhorar o ambiente de negócios, para melhorar a atividade comercial, a atividade industrial, é também combater a corrupção, para readquirir credibilidade. É oferecer uma regulação competente com previsibilidade que oriente os investidores. É oferecer segurança jurídica para evitar o risco do investimento. É simplificar o modelo tributário. Hoje é difícil construir uma empresa, inaugurar uma empresa, encerrar as atividades de uma empresa. É difícil pagar imposto, é difícil exportar, é difícil importar, é difícil registrar uma patente, leva 11 anos. Um defensivo agrícola leva 6, 7 anos. Portanto, a simplificação melhora o ambiente de negócio, estimula investimentos, gera empregos e promove desenvolvimento. Isso começa lá, na substituição do sistema, com essas reformas, a do Estado, a política. Vamos lá, para não nos alongarmos demais. Como é possível o país admitir uma fábrica de siglas partidárias, alimentada pelo fundo partidário, que é dinheiro público, que poderia ser utilizado na saúde, na educação, na segurança pública? São 35 partidos registrados oficialmente, siglas registradas oficialmente, 73 na fila de espera. Então, quando se fala em reforma política, há que se falar numa cláusula de desempenho que impõe a necessidade de um percentual de votos para credenciar o partido se instalar ocupando mandatos. E aí nós reduziremos para 6, 7, 8 partidos do Congresso Nacional. E também reduziremos as despesas do partidário, porque os partidos que não se instalarem com os seus representantes não terão acesso ao fundo partidário, ao tempo de rádio e de televisão. Portanto, este é um país à espera de reformas. Aliás, há poucos dias eu fui em Tiradentes e fui pesquisar e descobri lá uma frase do Tiradentes, há séculos, né, que poderia ser muito bem aplicada hoje. Ele disse: se todos nós quisermos, podemos transformar esse país numa grande nação. Essa frase do Tiradentes vale hoje. Nós estamos aqui vivendo a nossa inconfidência nesse momento, porque é preciso refundar a República. Ela já nasceu com um terrível defeito de origem, com as instituições públicas divorciadas da sociedade, alimentando privilégios e canudos. Foi o exemplo maior da perversidade de um sistema elitista contra os interesses do povo. Mas esses elitismos, esses privilégios, são sustentados até hoje, 130 anos depois, pouco mais de 120 anos de canudos. A sensação que passa é que, ao invés de república, temos um império. Então, a refundação da república quer reabilitar a lei no país. E nós elaboramos leis
supostamente em defesa do bem e na condenação do mal. Mas quase sempre leis são interpretadas ao sabor de conveniência e de circunstância. Outras vezes elas são ignoradas. Refundar a República é restabelecer a força da lei. Todos submetidos à lei e todos iguais perante a lei. A partir daí, poderemos olhar para nós mesmos, para as nossas crenças, para as nossas instituições e construirmos juntos o futuro do Brasil. Muito obrigado. Eu vou estar à disposição. Senador, esse aqui é um manifesto do Fórum de Jovens Empreendedores, da Associação Comercial de São Paulo, que contém a experiência e a tradição da Casa, da Associação Comercial e o espírito de renovação da juventude, faz parte da Associação Comercial, Juventude Empreendedora, proposta para o Brasil e para o seu futuro. Obrigado. Todas as propostas serão consideradas. Nós vamos dar uma equipe técnica organizada para recolher as sugestões e enriquecer nossa proposta de governo do país. Então, seja bem-vindo aí os jovens que oferecem essa contribuição, certamente valiosa. Muito obrigado. Senador, nós vamos intercalar perguntas com a fala dos membros da mesa aqui. Então, começando pela representante da mulher, a Renata Abreu. Renata, por favor, gostaria de ouvir você um pouco e alguma pergunta do senador, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo o pessoal da Associação Comercial, meu querido amigo João Vitor, um homem exemplar, a todos os membros da mesa, aos vereadores aqui presentes, ao Pedro Cacá, nosso deputado estadual, e dizer para mim que é uma honra e uma alegria estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês, Ana, um pouquinho do que é esse projeto nosso do Podemos, da qual eu fui convocar o senador Álvaro Dias para essa missão. Eu acho que todos nós estamos muito desacreditados, muito desesperançosos, e como disse o senador, João, vou só concluir fazer a pergunta. O Brasil precisa de alguém com experiência. A gente precisa de alguém que tenha uma trajetória de luta assim, pelo país, de combate, que dê o exemplo. O Brasil precisa de um condutor que dê o exemplo. Então, eu apresento aqui, nós apresentamos uma pessoa que eu acredito para cuidar do futuro dos meus filhos. Não só para um processo eleitoral. Porque no dia 7 de outubro nós estamos falando do futuro de toda uma geração. E nós, brasileiros, temos que ter responsabilidade. Eu, como dirigente partidária, fui buscar alguém que eu acreditasse para cuidar dessa geração. Eu agradeço ao senador Álvaro Dias por aceitar essa missão que, sem dúvida, representa o resgate e a esperança de muitos brasileiros. Obrigado, senador. A pergunta que eu faço é para que o senhor conte um pouquinho da experiência que teve no Paraná. Porque muitas vezes a gente se pergunta, mas é possível combater esse sistema? Será que um presidente pode chegar à presidência da República e, com aquele mesmo parlamento, governar de forma diferente, sem instaurar o balcão de negócio? Quem está fora da política, muitas vezes, tem essa descrença de que não é possível. E isso foi feito no Paraná. E por isso que o senador, enquanto governador, saiu com 93% de aprovação do seu estado e amado pelos seus deputados, sem promover o balcão de negócio. Um político que indica um ministro, o que ele busca com aquilo?
Você vê o último ministério indicado por um político, João, 82% do recurso do ministério foi destinado para o Pernambuco, porque o ministro era de Pernambuco. E as prioridades sociais do país? É disso que ele está falando quando diz romper o sistema. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua experiência, das suas atitudes no estado do Paraná. E agradeço novamente o convite maravilhoso que recebeu. Obrigada. Eu vou aproveitar, antes de responder a questão, responder uma nota maldosa que saiu num site de Brasília, dizendo que a Renata estava negociando a minha cabeça com outro partido, a retirada da minha candidatura. Eu quero afirmar aqui, categoricamente, que eu assumi um compromisso com a Renata Abreu, presidente do Podemos, que não haverá força humana capaz de promover um recuo em relação à nossa candidatura. Também sem querer arrogante, prepotente, mas a necessidade de firmeza nessa hora, porque o descrédito é enorme no país e nós temos que derrotar a descrença. Não é só na campanha eleitoral que nós vamos até o fim. Vencendo, nós vamos até o fim na refundação da República, substituindo esse sistema a qualquer preço, porque eu não acredito em futuro se não acreditasse na possibilidade de refundação da República. Porque sem a refundação da República não há futuro para esse país. Então, para aqueles que duvidam, vamos deixar peremptoriamente afirmado: se querem a convergência do centro, que convirjam para essa proposta. Nós queremos coesão também, mas que a coesão se dê em torno dessa proposta de rompimento com esse sistema, de ruptura definitiva com esse balcão de negócios e de refundação da República, que certamente é o sonho de todos os brasileiros. Digo isso em respeito à Renata, porque o nome dela foi usado indevidamente no dia de hoje. Eu sou a maior entusiasta da campanha dele. Todos os dias eu falo, nunca desistirei. Na verdade, a Renata, logo no início desse processo, aproveito aqui para saudar os companheiros que estão aqui, além do Pedro Cacá, tal, o João Pico, os vereadores que vieram de Itaquaquecetuba, né? Rogaciano, está aí representando os demais. Dizer que logo no início desse processo, a Renata chegou ao meu gabinete, expulsou quem estava lá, trancou a porta e disse: eu vim aqui para você assumir um compromisso em que é irreversível a sua candidatura. E eu disse: pode contar comigo, é irreversível mesmo, e nós vamos até o fim, porque é o cumprimento de uma missão. Eu acho que nós devemos isso ao povo brasileiro, porque eu fui quase sempre oposição. Eu fui governo 4 anos quando governei o Paraná, e depois apenas 7 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique. De resto, eu fui oposição, um contestador, um rebelde, um indignado permanente, um cidadão brasileiro que não concorda com o sistema atual. E na política, eu tinha o dever de me movimentar, por isso mudei várias vezes de siglas, mudando de partido ou de sigla para não mudar de lado, buscando espaço que eu pudesse respirar melhor para exercer a minha atividade pública, fugindo dos esquemas suspeitos, escusos. E agora eu tenho a oportunidade de propor ao país o rompimento com esse sistema. E é essa a nossa missão. Em relação à experiência no Paraná, eu fui governador num tempo em que uma crise financeira sem precedentes abateu sobre as finanças públicas do país. Talvez a mais perversa crise financeira. Foi naquele período de 87 a 91 que governei o Paraná. A inflação atingia mais de 80% ao mês. Era impossível planejar na semana seguinte. Os estados brasileiros quebraram. E ao final da nossa gestão, o Joemir Petting, saudoso Joemir Petting, fez o seguinte comentário:
apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos. Reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública do Brasil ainda é viável. Hoje, estamos também dependentes desse par de santos. Reforma administrativa ou reforma do Estado, saneamento financeiro. É possível. O Brasil vai arrancar. Nós precisamos, de início, descolar o setor privado do setor público. O presidente da República tem que ter capacidade de comunicação com a sociedade para convencer o setor privado que agora há segurança jurídica, há uma regulação competente, trabalha-se para melhorar o ambiente de negócio, tire os investimentos que foram retraídos, invistam, gerem empregos, promovam o desenvolvimento. Enquanto isso, nós vamos arrumando a casa, vamos saneando as finanças públicas e logo aqui adiante nós vamos nos encontrar em matéria de eficiência, de competência, para juntos arrancarmos na direção do nosso futuro. Esse é o nosso desejo. No Paraná, alguém pode dizer, não, mas o Estado é menor. Mas o modelo serve, o modelo se aplica. Não houve balcão de negócio. Ninguém indicou secretário, diretor de escola, chefe de polícia. O governador é eleito, como o presidente é eleito, para escolher os melhores. E só com os melhores você tem possibilidade de êxito. Se você escolhe mal, já decretou o desastre. Se você escolhe bem, pode, pelas circunstâncias, ir mal. Mas seguramente você plantou a semente para colher o sucesso de gestão. Esse sistema atual puxa para baixo a qualidade da administração pública, porque os indicados não são os mais competentes, probos e qualificados tecnicamente. São aqueles que se sujeitam a fazer esse jogo do toma lá da cá e buscar recursos supostamente para projetos eleitorais, mas que acabam sendo desviados para o recebimento ilícito, conforme a Operação Lava Jato vem revelando. Então o país está diante desta esquina para o futuro. Vai para a esquerda ou vai para a direita? Não, tem que ir para frente. É para frente que se anda. Essa história da esquerda se confrontar com a direita, que é estimulada no Brasil nos últimos tempos, não contribui para arrancar o país da crise. É para frente que nós devemos caminhar. Vamos buscar valores da direita, valores da esquerda, somá-los na direção do nosso futuro. Mas sem o rompimento, nada acontecerá. Por isso, eu acho que está bem visível para a população brasileira na análise das candidaturas postas. Quais foram os artífices desse sistema e quais foram proeminentes coadjuvantes. E quem combateu duramente nestes anos todos a corrupção e combateu o sistema, apelidando-o de balcão de negócios, desde os primeiros meses da primeira gestão do presidente Lula. Eu estive na tribuna. CPIs, requerimentos, auditorias, representações ao Ministério Público, dando origem à instalação de inquéritos, ações de inconstitucionalidade, mandatos de segurança, uma luta persistente contra esse sistema. E os outros onde estavam? Agora aparecem. Mas é fácil, é só ir ao YouTube e verificar quem combateu a corrupção ao longo do tempo. Porque é preciso perguntar a quem se apresenta para ser presidente da República: onde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Essa é uma pergunta que não pode faltar. Agora que a casa caiu, aparecem os valentões de última hora. Estes afirmam que combatem a corrupção, mas dela se beneficiaram ao longo dos últimos anos. Eu acho que seria interessante nós fazermos, realizar as perguntas. O senhor
senhor responder uma vez como não? Eu posso responder mais rapidamente? E aí, queria só apresentar aqui a presença do senhor Otto Cortez, representando o Grêmio Oriente de São Paulo, o Lívio Giosa, representando a ADPB, e o senhor Domingos Santos, representando o segundo time de todo o coração aqui do Juventus Triladores. Grande parceiro. Cataldo Cosmo, Cataldo, vice-presidente da Associação Comercial, por favor. Senador candidato, é uma honra reencontrá-lo aqui depois de, acho que uns 20 anos, né, presidente? Tive a honra de estar aqui recebendo o senhor na sua primeira visita e hoje, né, então posso ser testemunha daquilo que o senhor falou ao longo do tempo. Apesar de não ser paranaense e não ser seu eleitor, mas posso testemunhar. O Brasil hoje, o Estado não cabe mais na nação. Isso é realidade. E o Brasil é um país de privilégios, muitos privilégios, de toda a ordem, empresariais, tudo. Como é que o senhor vai conseguir lutar contra essa classe de privilegiados, especialmente numa época em que a gente vive um período de uma justiça justicialista, uma jurisite, um domínio da justiça sobre a economia? Como é que o senhor vai conseguir? Porque essa vai ser uma guerra insana, difícil, né? E nós, mas a gente entende que vai ser necessário. Vamos ser um herói para poder fazer isso daqui. Hein? Muito sacrifício. Espero que o senhor tenha boa sorte e resista a essa grande guerra. Conte com a gente. Muito obrigado. Olha, só há uma alternativa. Um grande pacto nacional de governabilidade. E por que eu acredito nisso? Porque estamos no fundo do poço. Estamos no fundo do poço. As pessoas estão entendendo isso. Os políticos estão entendendo isso. Mesmo aqueles que sobrevivem à sombra desse sistema estão chegando à conclusão que, se não aceitarem a mudança, serão atropelados, serão substituídos no primeiro momento. Eu sinto que há no inconsciente coletivo esse movimento irrefreável de mudança. É preciso que o presidente da República, além da coragem de promover as mudanças, a capacidade de gestão e de articulação política, tenha capacidade de comunicação para convencer os brasileiros que essas propostas são inevitáveis, insubstituíveis. Com o apoio da população, o presidente terá o apoio do Congresso suprapartidariamente. Tem que ser um governo suprapartidário. Não pode ser esse governo do presidencialismo de coalizão ou do conluio partidário. Tem que ser um governo suprapartidário, elegendo as pessoas de bem da política suprapartidariamente e avançando para as forças vivas da nacionalidade. Os representantes dos setores da economia, os representantes da academia, da universidade, das instituições, dos trabalhadores, dos sindicatos. O presidente da República tem que fazer uma convocação geral em nome da governabilidade e da reabilitação do país, celebrando esse pacto nacional. Eu me lembro aí do Pacto de Moncloa, na Espanha. Certamente, hoje nós necessitamos muito mais desse pacto no Brasil. E a refundação da República só ocorrerá se nós conseguirmos celebrar esse pacto nacional. E eu só estou aqui porque acredito. Se não acreditasse, não estaria. Nosso presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CSB, nosso grande líder, Jorge Pinheiro, por favor. Eu queria, inicialmente, cumprimentar o nosso presidente ADK, presidente da Federação das Associações Comerciais do Brasil, da Associação Comercial de São Paulo, ao Pico, que coordena todas as nossas distritais, e a toda a mesa, com o deputado Cacá, com a nossa deputada federal, Renata, e cumprimentar o nosso senador Álvaro Dias, pré-candidato ao nosso Brasil, à presidência da República,
e dizer, senador, da importância da sua presença nesse momento e aqui. O que nós dizemos, o que nós falamos em São Paulo, repercute para todo o nosso Brasil. O senhor está diante de 2.300 associações comerciais que nós representamos e na presença de mais de 2 milhões de micro e pequenos empresários. Esta é a nossa organização. Nós queríamos cumprimentá-lo, dizer da importância de termos candidatos do seu nível para que o debate desse ano possa ser diferente do que o senhor já falou, da esquerda contra a direita. Mas, ao contrário, o debate tem que ser, eu até exageraria, dizendo, da salvação do Brasil. Nós passamos do limite. Nós acabamos com o reinado, nós acabamos com a monarquia, mas não acabamos com a corte. O Brasil não sustenta mais essa corte. Em todos os estados, em todos os municípios, em todos os níveis. É impossível sustentarmos essa elite que suga o país, e o senhor já deu os números, eu não preciso repetir. É importante que nós possamos acabar com a república sindicalista que se instalou no Brasil. E o senhor é um defensor desse assunto. A pergunta é: como nós vamos fazer isso? Como nós vamos libertar esse país? E o que o senhor está dizendo aqui vai refletir em todo o nosso Brasil. Mais uma vez, cumprimento e desejo de que as reformas, o senhor já citou, que são públicas, que nós precisamos fazer, nós temos pressa. O Brasil tem pressa, os brasileiros têm pressa, e nós não precisamos de salvadores da pátria. Nós não precisamos de quem acha que a solução do Brasil, senador, e sem exagero, tem alguns que acham que a solução do Brasil é matar, e essa não é a solução. O senhor deu o exemplo de quantos jovens nós perdemos nos últimos anos, de quantas famílias estão órfãos de seus entes queridos por um país que perdeu a noção de seriedade. Quando nós temos do presidente da República a seus ministros presos e achando que podem continuar enganando o Brasil. Basta, basta, senador, é a sua oportunidade. Obrigado. Obrigado. Os meus aplausos pela lucidez, e certamente essa lucidez se transformará numa onda nacional para mudar o Brasil. Nós acho que devemos separar, não esquerda e direita, nós temos que separar ladrões e honestos. Correto. Esse é o confronto necessário hoje, porque o roubo do dinheiro público transforma o ladrão em criminoso porque roubou, mas o transforma em assassino porque matou. O dinheiro que falta para a saúde pública, brasileiros morrem nos corredores dos hospitais. Falta para a segurança pública, brasileiros morrem vítimas da violência. E a violência que cresceu no Brasil tem reflexo na economia. Há um cálculo que, em razão dos assassinatos ocorridos nos últimos 10 anos, há um reflexo da ordem de 452 bilhões de reais no produto interno bruto. 452 bilhões de reais menos, porque seria valor econômico a acrescentar, força de trabalho. Portanto, o crime mata, evidentemente, e faz do ladrão um assassino, que tem que ir para a cadeia, como alguns estão indo já, e outros irão,
Mas, como eu digo sempre, não basta aprender, é preciso substituir o sistema. Que a cadeia não vira escola para bandido. Exatamente, e às vezes a cadeia desse sistema que temos hoje, desse sistema prisional que temos hoje no Brasil, a cadeia se transforma muitas vezes em escola de bandidagem. Então é preciso essa transformação. E já que estamos falando de violência, são tantas as propostas de uma política de Estado de segurança pública, mas eu creio que é essencial o combate à produção e ao tráfico de drogas. Por isso, na nossa proposta, nós estamos pretendendo instituir uma frente latino-americana vinculada à Organização dos Estados Americanos de combate à produção e ao tráfico de drogas. Porque há aqui no Brasil um número revelador. Mais de 80% dos assassinatos no Brasil têm origem nas drogas. E o Brasil é passagem. A nossa fronteira de mais de 17 mil quilômetros aberta, porque não há um sistema de inteligência e de monitoramento. O governo alega que faltam os recursos. É evidente, nós já sabemos que faltam os recursos. Não é porque o povo não pagou impostos. Está no impostômetro anunciando já mais de 1 trilhão e 200 milhões. Até agora. Nós estamos ainda iniciando o mês de julho. Veja que nós estamos arrecadando muito. No entanto, roubaram demais. Aí faltou dinheiro, por exemplo, para o CISFRON, que é o sistema de monitoramento na faixa de fronteira, que necessitaria de 12 bilhões. Os recursos não foram repassados, o sistema não sai do papel, não sai do chão, e o Exército anunciou uma prorrogação do cronograma para até 2035, em razão da falta de recursos. E o Brasil fica aberto à violência, ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas, e a violência cresce avassaladoramente com esses números trágicos, né, que nós já apresentamos aqui há pouco, especialmente em relação à nossa juventude. Portanto, nós só vamos conseguir isso, essa mudança radical, o rompimento desse sistema com apoio da população e principalmente das forças vivas desse país, muitas das quais se encontram aqui na atividade comercial muito bem representadas.